Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. E a lição desta semana vai falar sobre alguns rapazes que foram obedientes à palavra de Deus. O título da nossa lição é A Obediência me mantém saudável e inteligente. E o verso para memorizar está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E o Paripense diz assim: o que você faria se o diretor da sua escola lhe mandasse comer carne e beber vinho? O que você faria? Será que você comeria a carne e beberia o vinho? Será que você teria coragem de comer a carne? Olha só essa carne aqui que eu vou colocar aqui em cima. Será que você também teria coragem de beber o vinho? Olha só essa carne aqui. E a carne, ela é feita do quê? Olha só quem eu tenho para mostrar aqui para vocês. De animais, né? A carne, as pessoas, né, precisam tirar a vida dos bichinhos para que elas possam o quê? Se alimentar deles, né? Comer essa carne. Olha, eu tenho aqui vários animaizinhos aqui. Então, para que os amigos, né, aqueles rapazes comessem essa carne, teria que tirar a vida de todos os animaizinhos que estavam ali no reino. Olha só que tristeza, pequenos pesquisadores. Vocês teriam coragem de tirar a vida de um animal para poder comê-lo? Eu não teria coragem. Então a lição é muito específica e ela vai falar sobre alimentação e a importância de você temer a Deus sobre todas as coisas. A lição está muito bonita. Então, sem mais demora, vamos começar. Os jovens escravos. Pais, mães e crianças foram levados cativos de seu lar em Israel para um país estranho. O seu novo mestre era o rei Nabucodonosor. Ele reinava em Babilônia e conquistou boa parte do mundo conhecido. O rei pediu a Aspenaz para escolher entre os jovens escravos de Israel e de outros países apenas aqueles que eram bem fortes, saudáveis, bonitos, inteligentes e educados. Aspenaz devia trazê-los imediatamente ao palácio. O que será que o rei queria com esses jovens bonitos? O que será que ele queria? Vamos continuar aqui a leitura. Entre os garotos judeus, apenas encontrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Qual é o primeiro? O primeiro vai ser Daniel. Então, encontrou lá Daniel. Qual que é o outro? Ananias. O próximo, Misael. E qual que é o outro? E Azarias. Então, está aqui, ó. Os 4 rapazes que eu falei lá do começo. Isso mesmo. O rei olhou aqueles meninos um a um e ficou especialmente impressionado com Daniel e seus companheiros. Ele os escolheu para serem preparados como futuros líderes da corte babilônica. Olha só que responsabilidade que estava nas mãos desses jovens. Para prepará-los para essa importante obra, matriculou-os na escola do palácio por quantos anos? Por 3 anos. Aprenderam a língua babilônica e estudaram ciências e administração. O rei concedeu o privilégio a todos os jovens que estavam preparando e permitiu o quê? Que eles comessem o melhor do reino, que era o vinho e que mais? E a carne do rei. Então, o rei estava se achando e falou assim, bom, eu vou preparar esses homens para que os melhores, né, ajudem a liderar o meu palácio, né, que sejam homens inteligentes. Então, eles vão poder comer de tudo que eu como aqui nesse palácio. Os nomes de Daniel e seus amigos foram mudados para nomes babilônicos. Então, eles não chamavam mais Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Então, eles passaram a se chamar assim, ó. Daniel passou a se chamar Beltesazar.
Ananias passou a se chamar Sadraque. Ó, os nomes parecem um trava-língua, né? Ó, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eles não tinham mais os seus nomes de origem, né? De nascimento. O rei não obrigou os meninos a abandonarem sua fé em Deus. Ele esperava que isso fosse acontecer o que gradualmente, que ele pensou assim, bom, eles são escravos, né? Devem ter passado muita necessidade com roupa, sei lá, com comida, devem estar famintos, então eu vou fazer com que eles se misturem aqui no meio do meu povo. E assim eles servirão que somente a mim, porque eu sou o rei. Eles vão beber do meu vinho e comer da minha carne. E automaticamente eles serão o quê? Como se fossem até os meus filhos, né? Os meus seguidores, os fiéis, né? Serão meus fiéis servos seguidores que vão trabalhar aqui comigo. Mas o que o rei não esperava, pequenos pesquisadores, é que esses 4 rapazes eram verdadeiramente o quê? Tementes a Deus. Olha só, de todos aqueles que saíram escravos, né? O que chamou mais atenção do rei foram esses 4 rapazes. Por que será? Nós vamos ver a resposta. Agora vem uma pergunta assim, nossa, mas eles foram escravos, né? Deus permitiu essa escravidão, por que isso? O que o Senhor tinha em mente? Por que Deus permitiu que Daniel e seus amigos fossem levados como escravos pelo exército babilônico e fossem separados de sua família? Deus os levou ao palácio de Babilônia para ensinarem ao rei e seus príncipes acerca do conhecimento do Senhor. Nós não entendemos como o nosso Deus trabalha. Muitas vezes ele trabalha de um jeito difícil. Nós como assim? A gente pensa assim, como? Não faz sentido. Não faz sentido um missionário ser mandado lá para a Amazônia, ou ser enviado para a cidade mais quente, para o estado mais quente. Como pode, né? Vão sofrer muito lá. Mas o que Deus quer? Quer mostrar a sua glória, a sua justiça e a sua pureza através de quem? Dos escolhidos. Mas como eles fariam isso? Será que iam apresentar estudos bíblicos? Não. Deus sabia que esses jovens só conseguiriam demonstrar alguma coisa mediante a sua delicadeza, a sua bondade, mansidão e o quê? Obediência. As coisas que o Deus do céu realmente valoriza. Aqui está dizendo que o nosso Deus valoriza a riqueza, valoriza as pessoas sem caráter ou aquelas pessoas que são mandonas, né? Que preferem o quê? Mandar nas pessoas, né? Que são cheias de si, tipo, nossa, eu sou o rei da cocada. Sabe essa expressão popular que diz assim, ele é o rei da cocada. Então, o nosso Deus, ele não valoriza o orgulho, a hipocrisia, né, o egoísmo. Ele não valoriza essas coisas. O que ele valoriza? A bondade, a mansidão, que mais? A obediência e a delicadeza. É isso mesmo, pequenos pesquisadores. Então, vamos lá. Que qualidades fizeram Daniel e seus amigos serem escolhidos pelo rei? Quando nós lemos lá em Daniel 1:3-5, nós temos essas 6 características. Então, a primeira foi a boa aparência. A segunda foi a sabedoria. Aí vocês já podem escrever. A terceira foi o quê? Entendidos de conhecimento. O que quer dizer isso? Na versão Ferreira de Almeida fala isso. Eles eram inteligentes, cheios de conhecimento. Quarto, habilidades para servir no palácio, né? Para se comunicar. Então, não podia ser muito tímido, com medo de tudo. Eles tinham que saber servir no palácio. Eles tinham que saber o quê? Doutos em ciência. O que é isso? Eles tinham que conhecer a ciência, né? Um pouco de ciência. E aprender o que? As letras e línguas e a literatura dos babilônios. Então, todas essas características eles tinham que ter para serem escolhidos pelo rei. Então, não é qualquer um. Então, não é assim, vamos lá, a gente decora lá umas palavras, a gente estuda lá de qualquer jeito. Não, foram 3 anos de preparo. 3 anos que muitos rapazes estavam ali para serem escolhidos, né, como novo chefe ou líder de alguma coisa ali no reino da Babilônia. Então, número 2. Por que Deus permitiu que Daniel e seus amigos fossem levados para a Babilônia? Lá em 1 Pedro 2, verso 9, a última parte. O que diz lá? Vamos ler?
Então vamos lá. 1 Pedro, tá lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. Então, essa última parte que diz aqui é o seguinte. Então, por que Deus permitiu que Daniel e seus amigos fossem levados para a Babilônia? Para quê? Então, a última parte diz assim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa, o quê? Luz. Muito bem. Escreva a resposta e o que significa isso. Então, a resposta já está aqui, ó, no Profetas e Reis. Diz assim, Deus levou Daniel e seus companheiros a se aproximarem dos grandes homens de Babilônia, para que pudesse representar o quê? O caráter dele em meio a uma nação de idólatras. Então, agora você pode pegar uma caneta bem bonita e sublinhar esse texto inspirado aqui de Profetas e Reis. Tá bom? Aí você sublinha aqui. E o que significa isso? Que o nosso Deus, ele é um Deus de milagre e ele já declarou que ele quer salvação para toda a humanidade. Só que ele não vai falar assim, não, você vai ser salvo, vem aqui e tá tudo certo. Não, ele deu a liberdade para os seres humanos. Então ele vem com a mensagem, ele vem com a palavra, muitas vezes por meios, motivos que nós não entendemos, mas saiba que ele só quer o seu bem, igual ele fez com esses jovens escravos, Que promessa tinha na vida dele, que promessa tinha na vida daquele rei. O que Deus queria fazer? Salvar. Mas, muitos escolheram o quê? A perdição. E isso tem até nos dias de hoje. Muito bem, pequenos pesquisadores, chegamos ao final dessa lição de domingo. Um forte abraço para você, bem apertado, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.